BH apresenta Transitando e Aprendendo. Transitando e Aprendendo. Com Michel Barbosa. Beleza. Bom, Michel, seu bom dia. E daqui a pouco o tema películas, né? O que é película, mito de porcentagem, quais são as porcentagens, por aí vai. Muito bom dia, prazer tê-lo de volta. Bom dia a todos os ouvintes da Pajuçara, bom dia à equipe da Pajuçara. A gente vai debater esse tema película, que é um tema que tem muito mito e, por incrível que pareça, 90% de quem utiliza película utiliza de forma errada. 90%? 90%. Vixe Maria, então daqui a pouquinho a gente vai abordar. Michel, pra gente começar, o que é película? Bom dia a todos novamente. Bom, película, ela também é muito conhecida como isofilme, né? Chegou no Brasil na década de 80 e ela é utilizada hoje, é um dispositivo, é um acessório utilizado com a finalidade de conforto, segurança e também uma certa comodidade, né, para o condutor. Então é um equipamento que é muito utilizado, porém a utilização dele está muito banalizada. As pessoas não entendem a regulamentação do uso da película, que nada mais é do que um adesivo que filtra a luminosidade, né? E as pessoas não entendem a regulamentação e, por incrível que pareça, quem coloca a película também deixa de passar, às vezes, algumas informações para o condutor, e na maioria das vezes o condutor paga uma penalidade maior do que o preço que ele pagou para colocar a película no veículo dele. Tem gente que coloca mais como um acessório para deixar o carro bonitão. Isso, algumas pessoas botam por estética. Por estética. Por estética, mas o objetivo final do uso da película não é a estética, né? O objetivo final mesmo é a segurança e a proteção contra os raios ultravioletas também, que são raios nocivos, e como também até para o sistema de ar-condicionado do veículo funcionar melhor, ele funciona melhor com a película. Por quê? Porque como vai diminuir a entrada de raios solares dentro do veículo, o ar-condicionado consegue trabalhar melhor, né? Porém, quando eu instalo uma película que eu não conheço a procedência e nem entendo a regulamentação, ela se torna mais prejudicial, porque praticamente hoje 15% dos acidentes de trânsito que acontecem envolvem o uso da película de forma irregular, né? Dificulta o que? A visão? Dificulta a visão. Por exemplo, se a película não for uma película de uso profissional, no período noturno, você praticamente não enxerga nada fora do veículo. Então você vai ter os retrovisores laterais, mas você não vai usar, porque com a película não dá para ver. Então você vai ter que baixar o vidro para poder ver o retrovisor. Quer dizer, você já não está mais seguindo a película, né? Isso. E se for um dia de chuva, estiver chovendo forte? Piora mais ainda, porque vai existir a questão da absorção do calor dentro do veículo e ela vai embaçar. Vai gerar um embaçamento no vidro, né? Por conta que a película foi instalada de maneira errada e muitas vezes não é a película profissional. Ok. Existe alguma fiscalização nessas empresas que aplicam a película? Existe sim a fiscalização, certo? O próprio Inmetro também faz a fiscalização, porém não é uma fiscalização perene, né? Não é uma fiscalização que tem... Não é constante. Não é constante, né? Então, por esse motivo, eles terminam implementando no mercado películas e materiais que não são homologadas, que não têm um certificado de autenticidade, e aí vai trazer um prejuízo muito grande para o condutor, né? Além da infração de trânsito, lógico que a infração de trânsito é o que a gente está debatendo aqui, mas a segurança no trânsito ela vem em primeiro lugar. É preciso uma prevenção para evitar essa... Justamente, e assim um dado alarmante, né? Que 90% de quem usa película usa de maneira errada. A cada 10 veículos abordados, se for feita a fiscalização como a lei determina da película, 8 serão multados. Olha, a orientação que eu passo é que antes de instalar a película, primeiro observe o que é que a lei trata sobre a película. Então existe uma resolução que a gente vai debater aqui hoje, que é uma resolução do CONTRAN, de número 254, de 2007. Certo. Essa resolução ela fala tudo sobre o uso da película, os vidros que eu posso colocar, a transparência dessa película, que é a porcentagem, ele diz o tipo da película que eu posso utilizar. Então, diante dessas informações de o que você pode fazer, aí você procura uma empresa, uma equipadora que disponha de uma película profissional, uma película que tenha uma garantia, que vai trazer benefícios e não malefícios para você. Então, a dica principal é: observe a regulamentação da resolução do CONTRAN e observe uma empresa que trabalha condizente com uma película de qualidade. Primeira pergunta, eu volto então com o quadro
Transitando e Aprendendo com o Michel Barbosa. Michel, ele entrou aí no assunto sobre o mito da porcentagem. A pergunta do Beto é sobre a colocação de película no para-brisa principal, né? Aquele lá da frente. E então, fique à vontade. Bom, respondendo nosso amigo Beto, Palmeiras dos Índios. Beto, existe um mito também relacionado a essa pergunta sua, né? Pode ou não colocar película no para-brisa do veículo, né? Que é o vidro dianteiro, chamado também de vidro de segurança. Você pode colocar a película no para-brisa sim, porém você tem que se atentar aos limites de porcentagem. Nós vamos debater aqui com relação a esse índice de porcentagem e você vai ouvir a resposta aí da quantidade da porcentagem que você tem que atender como requisito. Mas respondendo a sua pergunta, pode sim, a resolução do CONTRAN 254 ela não proíbe a colocação de película no para-brisa, só que você fica aí antenado no programa que você vai entender qual é a porcentagem que tem que ser colocada para atender a regulamentação e você não ser punido, né, notificado em uma fiscalização de trânsito. E esse mito da porcentagem, ele funciona basicamente igual como o mito do ar-condicionado, né? As pessoas estão com frio, aí pede para o operador do ar-condicionado diminuir. Diminua o ar, aí o cara vai congelar, né? Porque vai ficar mais frio. A película ela tem um mito muito grande relacionado à porcentagem, que fica até difícil de você falar para as pessoas quando você vai colocar a película, né? Vou explicar como é que funciona esse mito da porcentagem. A película funciona da seguinte forma: o número do percentual, a porcentagem que a gente chama, é relacionada à visibilidade. A visibilidade. Certo. Quanto maior o número, mais visão. Quanto menor o número, menos visão. Então, se eu quero uma película escura, eu tenho que pedir um número menor. Se eu peço um número maior, eu estou pedindo ela mais clara. Então, as pessoas têm uma história, né, de 100%. Coloca uma película 100%. Não existe película 100%. Película 100% é o vidro do carro sem nenhum tipo de película. Aí é 100%. E nem o próprio vidro lhe dá 100% de visão. Então, o que é que eu quero orientar aqui a todos os ouvintes da Pajuçara com relação à película? A película ela funciona da seguinte forma: quanto maior o número, mais visibilidade. Quanto menor o número, menos visibilidade. Então, se eu quero uma película 50%, é porque eu estou pedindo uma película que me dê 50% de visão. Se eu peço uma película de 75%, eu quero 75% de visão. Então, se eu diminuo o número, menos visão eu vou ter. Então, se existisse, eu deveria pedir uma película, se eu quisesse uma película escura mesmo, 0%, que não existe. Então, eu quero uma película 0%. A 0%, se ela existisse, é uma película que não lhe dá nada de visão. É como se você pintasse o vidro do carro de preto. Você nem ia ver dentro, nem ia ver fora. Então, o mito da porcentagem funciona assim: quanto maior o número da porcentagem, mais visibilidade eu tenho. Quanto menor o número, menos visibilidade. E não existe película 100%. Não existe, então, não existe. Película 100%. Não existe a película 100%. Então, se eu quero uma película escura, eu diminuo o número. Se eu quero uma clara, eu aumento o número. Então, o número é de visibilidade e não de escuridão. Então, hoje, se a pessoa chegar numa equipadora, muitas equipadoras, muitas empresas, pedindo como está previsto em lei, até o próprio vendedor não vai saber. Eu quero uma película com 0% de visão. Cara, rapaz, a gente tem 100%. Só que esse 100% na linguagem dele seria o 0%, né? É uma película 100% é o carro. Sem nada, que nem o próprio vidro ele dá os 100%. A gente vai ver aqui que essa visibilidade, o próprio vidro de fábrica, ele não lhe dá 100% de visão. Ele já tem uma perca de visibilidade já. Muito bem. Agora, então, a questão ainda dentro da porcentagem. Quais são as porcentagens? Porque o carro, ele tem para-brisa da frente, de trás, dos laterais. Já está dizendo parar a brisa. Parar a brisa. Não é verdade? Isso, justo. Quais são as porcentagens? Para frente, atrás, de lado? Então vamos lá. A resolução 254, ela fala do uso da película nas áreas envidraçadas. Nas áreas envidraçadas, né? Existem as áreas envidraçadas indispensáveis à digeribilidade e as áreas envidraçadas que são dispensáveis à digeribilidade. Como é que funciona isso? Existem vidros no veículo que eu preciso usar para dirigir e tem vidros que eu não preciso usar para dirigir. Então, quais são os vidros que eles são
indispensáveis à dirigibilidade: o para-brisa, que é o vidro de segurança, e os vidros laterais do motorista. Então, os vidros laterais do motorista e o para-brisa são chamados de áreas indispensáveis à dirigibilidade. Nesses vidros, a porcentagem funciona da seguinte forma: o para-brisa dianteiro, se ele for incolor, ele pode ser utilizado até 75% com relação ao uso da película. Como é isso, incolor? Incolor é aquele para-brisa que ele não vem com aquele tipo de degradê, que é um para-brisa meio esverdeado, né? Tem alguns para-brisas que eles são um pouco esverdeados. E tem o incolor, que você vê que ele é transparente. O que é que a resolução fala se eu for colocar a película no para-brisa do veículo? O conjunto vidro-película tem que me proporcionar 75% de visibilidade. Então eu posso botar uma película no para-brisa sem problema, desde que a película com o para-brisa me proporcione 75% de visibilidade. Então você comprometer a visibilidade em 25%. 25%, muito bom. Então eu posso comprometer 25% da visibilidade. Então não é proibido botar a película no para-brisa. Respondendo mais uma vez nosso amigo Beto Maia. Não é proibido. Agora você tem que ter um cuidado, Beto, quando for botar a película no para-brisa, se certificar que a película mais o para-brisa não tenha menos do que 75% de visibilidade. Existe um equipamento que é utilizado para você aferir essa transmitância de luz, né? Que é o luxímetro, chamado também de transmitante luminoso. Então, se você procurar um equipador especializado, ele vai ter o equipamento. Então, você já vai sair de lá tendo ciência que está colocado como a regulamentação prevê. E quando você for abordado, que o guarda for usar o equipamento, vai estar dentro da regra, você não vai ser notificado. Daí o caminho de procurar uma empresa séria. Uma empresa séria, justamente. Já nos vidros laterais do motorista, eu posso colocar uma película que ela com o vidro me dê 70% de visão. Então, vidro dianteiro, 75% de visibilidade, para-brisa. Vidros laterais do motorista, 70% de visibilidade. Então, eu posso ter uma perca de 30% de visão. Já nos vidros traseiros do carro e o vidro traseiro também chamado de vigia, que é como se fosse para-brisa traseiro, né? Certo. Ali eu posso colocar até 28% de visibilidade. Então eu posso botar uma película muito escura. Nos vidros traseiros eu posso colocar uma película que me dê até 28% de visão. Essa é uma película escura. Isso. Então só tenho 28% de visibilidade. Isso no traseiro. No traseiro. Os vidros laterais traseiros e o para-brisa traseiro. Aquele do carona que fica do no carona, trás. isso. É Os vidros dos laterais do passageiro do banco de trás e o para-brisa, você pode botar uma película que lhe dê apenas 28% de visibilidade. Então é uma película muito escura, já é bem escura, porque aquela área de trás, essa área envidraçada, Ailton, ela não atrapalha a dirigibilidade. Tá ok. Por isso que é permitido uma película escura atrás e a na frente mais clara. Mais claro, porque você está olhando para frente. E eu tenho quase certeza que você não viu um carro, é muito raro você ver um carro que o cara bota uma película clarinha na frente e uma escura atrás. Difícil. Ele bota tudo escuro. Bota tudo escuro. Ele bota Né? tudo escuro. Então, Escuro. Meia luz, aí fica... Isso. Aí o que acontece? Ofusca, Nessa certo. transição, a película vai atrapalhar mais ainda. Porém, se eu coloco uma película profissional no meu carro, é diferente. Existem películas, se a gente está acostumado com película comum, você vai ali a R$50 para botar no seu carro a película. Uma película profissional chega a custar R$1.000. Só que essa película é uma película que quem está fora não vê você, mas você dentro é como se não tivesse película. Você vê tudo, bicho, é clarinho. Aqui de um ouvinte aqui no Instagram, a Maria. A Maria pergunta o seguinte: quando a gente vai colocar a película na equipadora, que a equipadora não orienta, não explica, né? Se ela pode entrar com algum tipo de ação contra a equipadora. Bom, nessa questão deve-se observar o Código do Consumidor. O que é que o Código do Consumidor informa, né? Se a equipadora, se a empresa tem a obrigação de passar a informação para o usuário, para o cliente ou não. Porém, a equipadora que faz a posição da película, ela deve ter o conhecimento prévio. Porque se ela vai dispor de um equipamento, se ela vai vender algum equipamento, ela tem que dispor de um conhecimento prévio de no mínimo, utilização desse produto. Tem que ter um técnico tem bom. Que ter um técnico, tem que ter o próprio gestor da empresa, ele tem que ter o conhecimento, né?
Então, nesse caso, Maria, você pode procurar o PROCON para que o PROCON informe se tem direito ou não, porque ela, na pergunta dela quer dizer assim, eu botei a película lá, não me falaram nada, eu também não sabia, fui parado, fui multada, se eu tenho como rever. Então, judicialmente, tudo é possível, né? Quase tudo é possível, né?